Apesar de não ser mais canônico, por anos o universo expandido iniciado por Timothy Zahn na trilogia de Thrawn foi a única coisa que os fãs tiveram como oficial de Star Wars. A Disney foi construir um novo universo expandido a ser considerado cânone. Mas apesar disso ter sido uma decisão até que acertada, no sentido de você ter que construir uma nova história, apresentar Star Wars para uma nova geração, muitos desses elementos do antigo cânone, que agora se chama Legends, né, tal, a Disney deu essa nomenclatura, são muito importantes e ricos de boas histórias, sabe? Então, assim, com o Thrawn sendo adaptado pro Star Wars Rebels, na terceira temporada, né? E agora, muito recentemente, um dos caras que faz parte do rancho de roteiristas da Lucasfilm confirmar que esse ano mais personagens Legends vão ter suas adaptações para o cânone. Aqui vão 5 personagens que merecem fazer parte dessa nova história oficial de Star Wars. A Mara Jade é muito amada pelos fãs, né? E assim, muitas pessoas vêm clamado pelo retorno dela ao cânone desde que o antigo universo expandido foi desconsiderado. Acho que foi a primeira personagem que todo mundo falou, não, isso tem que ser cânone. Teve petição online pra ela ser cânone e com razão. A história dela, como agente secreta do Palpatine, que tem um relacionamento muito interessante com o Luke Skywalker, não só romântico, mas tipo, a relação dela querer matar ele no início e cooperar um com o outro depois. Isso também podia explicar um pouquinho a origem da Rey, pois a teoria de que ela é uma filha do Luke ainda não morreu. Tem muita gente que achou que os últimos Jedi, inclusive, reforçou essa teoria. A Mara pode ser muito bem uma das alunas da academia do Luke que o Kylo matou. Eu vou fazer um vídeo sobre a Rey ser uma Skywalker muito em breve, tá bom? Uma assassina imperial treinada pelo próprio Imperador no lado sombrio da força para matar o Luke Skywalker, acabando por ir pro lado luminoso e se tornar uma mestre Jedi, sabe? Ela que treina a Jaina no universo expandido, sabe? Ela é badass, ela é fodona, ela tem um sabre de luz roxo, muito antes de Mace Windu sequer existir, cara. Mara Jade, você é boa demais pra não ser canônica, sabe? Essa história é boa demais e eu quero muito ver ela sendo adaptada no futuro. Garen, ou Starkiller, né? Um dos personagens mais amados. Eu acho que o jogo dele é o mais amado pelos fãs. Eu gosto mais de KOTOR, mas o jogo dele é demais mesmo. O primeiro, né? O segundo a gente não fala nada. Mas enfim, ele é o protagonista dos jogos de Force Unleashed. E ele é um cara extremamente poderoso e habilidoso na força, cara. A história dele também é muito interessante, muito bem escrita, sabe? Ele era um filho de um Jedi lá em Kashyyyk. Aí ele foi sequestrado pelo Darth Vader para ser um aprendiz quando bebê, sabe? Quando ele era bebê, ele foi sequestrado. E aí ele foi criado para fazer só uma coisa, mas depois ele acaba perdendo pelo que lutar. Ele vira pro lado da luz e no final ele se sacrifica para a rebelião existir. O certo mesmo era ele ter aparecido em Rebels ou em Rogue One. Talvez ele possa se encaixar em outro período histórico, mas eu gostaria de ver ele como aprendiz do Vader antes de Nova Esperança. Esse seria um filme para mostrar todos os poderes da força e ter cenas de ação e computação gráficas absurdas, dignas de Oscar, assim, que a gente sabe que a Lucasfilm tem dinheiro para fazer. Ela tá concorrendo ao Oscar aí, os últimos Jedi, sabe? E eu acho que seria muito interessante você ver ele usando tudo que ele... Cara, ele é muito poderoso, ele é muito fodão na força. Ele sabe usar Force Lightning, Force Push. Nossa, ele derruba um Star Destroyer, mano, no jogo dele, sabe? Ele manja muito, seria muito legal ver esse filme contando a história do Starkiller. Claro, com algumas adaptações, mas eu acho que dá pra contar uma história fiel e ao mesmo tempo mostrar um universo totalmente novo. Eu acho que seria demais, é um personagem muito legal, eu gostaria mesmo. Cara, o Raven, meu Deus do céu. Eu deixei ele aqui em terceiro, mas pra mim ele é o mais interessante de todos. O Raven é um personagem incrível, mano. Ele merecia seus próprios filmes, se passando milhares de anos antes da saga principal de Star Wars, né? Talvez ele pudesse ganhar uma série live action em que ele possa ser o principal foco, e eu não tô brincando. Ele tem todo o potencial pra isso. Ele era um Jedi, que se torna um Sith, que se torna um Jedi de novo, e aí desaparece, depois volta, e ninguém sabe o que ele vai fazer em seguida. Mas ele não gosta do Jedi ou do Sith, então ele meio que fica no meio. Quase um Jedi Sith cinza. Ele é um personagem ótimo. Eu adoraria ver ele sendo protagonista de uma trilogia ou de uma série de TV própria. Claro, com o Malek, com a Bachelor e outros personagens do Knights of the Old Republic retornando também. E, cara, imagina só aquele sujeito com aquela máscara maneira, uma lightsaber vermelha e outra roxa na mão em live action. Imagina. E claro que ele foi, obviamente, uma influência pro Kylo Ren. Cara, ele tem a máscara parecida com o do Kylo, ele usa a máscara, o capuz sobre a máscara, sabe? Eles têm todo aquele conflito entre o lado sombrio e a luz. E, mano, o Kylo Ren é um personagem muito legal, cara. Imagina você ver realmente o Raven com todo o arco dele, todo o arco
a saga dele ser um dos revanchistas. Cara, seria fantástico. Eu acho que dava uma trilogia só disso. Infelizmente o Rogue One veio e destruiu completamente o mérito do Katarn de ter sido o cara que roubou os planos da Estrela da Morte. A história do Kyle, cara, ela é fascinante. Tipo, talvez até tenha inspirado um pouquinho a história do Finn, porque ele começou a carreira como Stormtrooper, mas depois ele acabou se desertando e se tornando rebelde. Ele viveu ali no período da trilogia clássica e também depois dela. Ele se conectou com a força e até se tornar um Jedi de fato e ingressar na academia de Luke. No canon, a gente podia botar ele, sei lá, entre o episódio 5 e 6. Tipo, você fala que ele ajudou os Bothan a roubar os planos da segunda Estrela da Morte. Só que você não mata ele, né? Pelo amor de Deus, deixa ele vivo. Mostra que ele tava lá na Batalha de Endor e depois mostra ele ingressando na academia de Luke. Imagina que sensacional. Um cara que começa o filme como Stormtrooper, se torna um mercenário desertor, que vem se tornar um rebelde depois, e é o principal responsável pela maior vitória da rebelião, mano. Depois ele acaba descobrindo que ele é sensível à força, e ele vira um mestre Jedi ao auxílio de Luke Skywalker. Imagina que demais, mano. E assim, o Kylo e a Mara, a Jade, né, são um dos personagens mais amados do antigo universo expandido, né? O Raven também, mas eu digo assim, nessa timeline que tá perto dos filmes, sabe? Afinal, tanto o Kylo quanto a Mara existem simultaneamente aos filmes. Assim como a Mara, ele pode ter sido os aprendizes de Luke assassinados pelo Ben, como eu disse, pois o Kylo é um amigo de Luke, mais tarde se torna um respeitado mestre Jedi da nova Ordem Jedi de Luke. Ou melhor ainda, imagina, Luke, em Os Últimos Jedi, revelou que ele treinou 12 alunos na sua academia Jedi. Metade morreu e a outra veio a se tornar os Cavaleiros de Ren. E se o Kylo caiu pro lado sombrio e agora um dos Cavaleiros de Ren, imagina se o Kylo caiu para o lado sombrio e agora ele é um dos Cavaleiros de Ren que a Rey vai ter que enfrentar no episódio 9. Mano! Mas saindo um pouquinho da pauta, eu fico triste de que o Finn não tenha seguido o caminho do Kylo. Afinal, o Finn é obviamente inspirado no Kylo Katarn e, sabe, tenha se tornado um Force User. Seria muito legal, cara. Imagina se a Rey tivesse caído pro Darkseid e o Finn, nos últimos Jedi, tivesse tornado um Jedi mesmo. E aí no terceiro filme a gente veria o Finn e a Rey lutando. Seria demais mesmo. O Dash foi introduzido para ser tipo um substituto do Han Solo, sabe? No universo expandido, claro. Já que ele tem uma aparência de galã, ele tem toda aquela personalidade forte de um mercenário, ele é um piloto nato, ele tem um ego inflado. E assim, o fato dele ter sido especificamente criado para substituir o Han Solo quando ele tava lá congelado em Carbonita, no Jabba, entendeu? O Randall foi o responsável por liderar o ataque aos planos da segunda Estrela da Morte, junto aos Bothan, que a Mon Mothma diz, né, muitos guerreiros Bothan morreram para trazer esses planos até nós. E isso resultou na fucking Batalha de Endor. Cara, o Dash é carismático, ele é um anti-herói interessante, a maioria dos fãs ama ele, sabe? E mano, já que o Rogue One fez tanto sucesso, por que não um filme contando como os rebeldes conseguiram os planos da segunda Estrela da Morte? E aí você bota o Kyle Katarn e o Dash Rendar como protagonistas. Quem sabe o Rendar se sacrificasse ou forjasse sua morte, como faz no universo expandido, e daí o Katarn e o Kyle sobrevivesse. Quem sabe seria um filme apresentando um ex-imperial e um mercenário juntos, um oposto do outro, liderando os Bothan e sendo extremamente importantes na vitória da rebelião, mano. Como a gente sabe, os Bothan morreram, né? Podia mostrar como os personagens lidaram com isso e o peso que causou neles. Seria um buddy cop movie com dois rebeldes diferentões tentando se entender enquanto estão no meio de uma missão crucial para a rebelião e para a saga inteira. Sabe, poderia mostrar a origem dos dois personagens, sabe? A origem do Dash, principalmente a origem do Kyle, sabe? Todo o arco dele de sair do Império e tal. E aí você também pode mostrar, né, como eu disse, contraponto, o Dash como esse cara cético, né, Han Solo, que não acredita em nada, enquanto o Kylo seria o cara que tá se descobrindo como sensível à força e quem sabe no final do filme se descobre como Jedi. Disney, faz esse filme, mano. Rogue 2, uma história de Star Wars, tá mais do que encaminhado, faz, mano, ia ser um sucesso. Sobre a Mara Jade, ela poderia aparecer em uma série de TV ou uma trilogia que aí mostrasse o período entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Aí você pode mostrar coisas como a trajetória do Ben até o lado sombrio, o Snow criando a Primeira Ordem, a Leia tentando estabelecer a Nova República e, claro, mais importante, o Luke criando a Nova Ordem Jedi com o Ben Solo, a Mara Jade e o Kyle Katarn como aprendizes, além dos outros aprendizes também que ele cita, né, cara, no Último Jedi. Seria demais. Mas eu vou deixar esse assunto sobre séries, live action de Star Wars, pra outro vídeo que eu vou fazer. Mas assim, você, quais personagens legais gostaria de ver no novo cânone, sabe? E de que maneira? Comenta aí abaixo e se inscreva para mais vídeos sobre Star Wars todos os dias da semana.